A voz da velha era como folhas secas, murmurando um aviso. Não suba lá, menino. Não depois que escurecer. Aquela casa, ela se lembra das coisas. Coisas ruins. Lucas sorriu, um toque de bravata para esconder o arrepio na espinha. Ele tinha ouvido os sussurros sobre a casa abandonada no morro. Um lugar de sombras e tristeza, diziam. Um lugar onde os incautos encontravam seu destino. Ele se despediu da mulher, suas palavras ecoando em seus ouvidos, enquanto ele começava a subir o morro. O crepúsculo pintava o céu em tons de roxo e laranja, lançando longas sombras das árvores retorcidas. A cada passo, o ar ficava mais pesado, denso de expectativa, como se o próprio ar prendesse a respiração, esperando a noite cair, e para ele cruzar o limiar. Lucas chegou aos portões de ferro, enferrujados e cobertos de era. Rangeram ao se abrirem, como um suspiro vindo da sepultura. A casa se erguia diante dele, uma mansão vitoriana com janelas fechadas, com tábuas como olhos cegos. Ele parou, uma sensação estranha o envolvendo. A sensação de estar sendo observado. Respirando fundo, Lucas entrou na trilha coberta de mato. A trituração do cascalho sob suas botas parecia ecoar de forma estranhamente alta no silêncio. Ele se aproximou da porta da frente, com a tinta descascando como feridas. A aldrava de bronze tinha a forma de um rosto grotesco, sua boca congelada em um grito silencioso. Ele estendeu a mão e bateu, o som engolido pelo silêncio opressor. A porta se abriu rangendo como se o convidasse para entrar. Partículas de poeira dançavam na fraca luz que filtrava pelas rachaduras nas janelas fechadas com tábuas. O ar estava parado e frio, pesado com o cheiro de decomposição. Ao entrar, Lucas sentiu uma presença inegável, uma frieza que penetrou em seus ossos. Ele se moveu cautelosamente pelo vestíbulo, seus passos abafados pelo espesso tapete de poeira. Sombras dançavam no limite de sua visão, pregando peças em sua mente. Ele poderia jurar que ouviu um sussurro suave, um suspiro carregado pela brisa, ou era apenas a casa se acomodando ao seu redor. Quanto mais Lucas se aventurava na casa, mais opressiva a atmosfera se tornava. O silêncio era quebrado apenas pelo rangido das tábuas do chão sob seus pés e pelo farfalhar de coisas invisíveis nas paredes. Ele entrou em uma grande sala de estar. Seus móveis outrora elegantes, agora cobertos por teias de aranha e poeira. Uma lareira se abria diante dele, fria e vazia, mas ele quase podia sentir o calor fantasmagórico de brasas há muito apagadas. Enquanto ele estava ali, uma rajada de vento repentina fechou uma porta em algum lugar nas entranhas da casa. O som ecoou pelos cômodos vazios como um grito. Lucas se virou, seu coração batendo forte no peito. Ele poderia jurar que viu uma figura desaparecer por um corredor, uma sombra fugaz engolida pela escuridão. Ele ouviu atentamente, mas o único som era a batida frenética de seu próprio coração e o gemido baixo e gutural do vento assobiando pelas frestas das janelas fechadas com tábuas. A casa parecia estar respirando, expandindo e contraindo a cada rajada, como se estivesse viva, ou assombrada por algo que se recusava a morrer. Lucas se livrou da sensação de mal-estar e continuou sua exploração, atraído mais profundamente pelo mistério da casa. Ele descobriu uma biblioteca, suas prateleiras repletas de livros encadernados em couro.
Muitos haviam se transformado em pó, seus segredos perdidos no tempo, mas alguns permaneceram intactos, suas páginas preenchidas com tinta desbotada e conhecimento esquecido. Ele passou os dedos pelas lombadas, seus títulos lhe dando arrepios, maldições antigas e seus remédios, a alquimia da vida e da morte, a casa que respira. Este último livro parecia praticamente saltar em sua mão. Era encadernado em algo que parecia pele humana, suas páginas preenchidas com diagramas perturbadores e rabiscos inquietantes em uma língua que ele não conseguia decifrar. Enquanto examinava o livro, ele notou um padrão na poeira da mesa sob ele. Era uma série de círculos concêntricos, como uma impressão digital deixada pelo próprio tempo. Ele limpou a poeira cuidadosamente, revelando um compartimento escondido. Dentro, ele encontrou uma pequena chave manchada e um pedaço de papel com uma única palavra rabiscada: sótão. Com a chave firmemente em sua mão, Lucas se dirigiu ao sótão. O ar ficou mais frio enquanto ele subia as escadas rangentes, o cheiro de decomposição se intensificando. Sombras dançavam nas paredes e uma sensação de pavor enchia o ambiente. Respirando fundo, ele destrancou a porta e entrou. O sótão era um espaço cavernoso, fracamente iluminado por uma única janela coberta de teias de aranha. Partículas de poeira dançavam nos finos raios de luz, iluminando móveis descartados e memórias esquecidas. De repente, ele encontrou um grande baú ornamentado, sua madeira deformada e marcada pelo tempo. Dentro, ele descobriu uma série de cartas revelando a história sombria da casa. Ele se ajoelhou diante do baú e lentamente ergueu a tampa. O cheiro de mofo de papel velho e couro subiu para recebê-lo. Dentro, ele encontrou pilhas de cartas, amarradas com fita desbotada e amareladas pelo tempo. Elas falavam de um quarto escondido, onde atos indescritíveis foram cometidos. A cada palavra lida, mais assustado Lucas ficava. Eram muitos fatos chocantes cometidos na casa e principalmente no quarto escondido. Com as cartas passou a entender os mistérios que a casa carregava, mas ao mesmo tempo que ficava mais assustado, mas sua curiosidade aumentava. Lucas percebeu que não estava sozinho no sótão. Algo ou alguém estava prestes a se revelar. Ao entardecer, quando os últimos raios de sol sumiam no horizonte, a casa parecia soltar um suspiro de alívio. Com as cartas na mão, Lucas desceu de volta para a casa, seguindo as pistas até o quarto escondido. As paredes pareciam sussurrar segredos enquanto ele se aproximava. O ar estava pesado. Finalmente, ele encontrou a porta oculta. Ao abri-la, um vento gelado soprou e ele se deparou com as aparições fantasmagóricas das vítimas passadas da casa. Para onde olhava havia um fantasma, de diversas aparências, desde crianças a idosos. Lucas teve que confrontar os espíritos para descobrir a peça final do mistério. Em um momento climático, um dos fantasmas se manifestou. Você entrou num lugar que não deveria entrar, estará preso na eternidade com a gente, vivendo nessa casa que será o seu lar e que te consumirá para todo o sempre. O seu medo é a fonte de sobrevivência da casa e o seu corpo alimenta nossos mistérios. A casa é uma entidade e você está preso nela. Com a descoberta da verdade, que a casa em si era uma entidade viva, alimentando-se do medo daqueles que entravam. Lucas entra em desespero e quer sair de todo jeito. Viu uma janela estreita e se jogou para cima dela. A janela se quebrou e Lucas por pouco não conseguiu escapar. Já do lado de fora da casa e correndo, jurou nunca mais voltar. Mas a casa permaneceu, esperando por sua próxima vítima. As sombras se alongavam, envolvendo a casa em trevas. Lá fora, o vento sussurrava mais uma vez, carregando as histórias dos esquecidos.
parecia até coisa de conto do Machado de Assis. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.